Oi, gente! Tá começando mais uma temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. 11ª temporada. Parece que foi ontem que foi a primeira. Eu tô, assim, passamos de 40 mil, obrigada, eu quero agradecer antes. Passamos de 40 mil inscritos em menos de 1 ano e meio. Vocês têm noção disso? Isso é muito, muito, muito bom. Gratidão. E vamos rumo aos 50 mil, né? E antes de começar essa temporada incrível, onde a gente está trazendo escritórios que são sucesso, sociedades, escritórios que têm sociedades e que são sucesso, são referência, a gente vai descobrir o segredo desses escritórios. Mas antes, lógico, vamos chamar nossos super parceiros que fazem o EARCcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Vitrale Design, Casulo Guarda Tudo. Então vamos lá, só que antes, dá like, curte, compartilha. Cadê meu co-host aqui para me ajudar? Se gostou, indica. E antes até da gente começar, eu quero agradecer a quantidade de visualizações dos episódios da temporada passada. Quem não assistiu, volta e assiste da 10ª temporada. A gente trouxe 4 temas incríveis, assim. Os podcasts estão muito ricos, assuntos, assim, incríveis. E maratona, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar esse super podcast. Hoje eu convidei um escritório que é referência, são 17 anos de mercado. Estamos aqui com Tati Tavares, Alex Dalcin. Muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Esse super casal que demorou, mas veio, hein? Vieram. Mas não falha. Hoje a gente vai descobrir tudo sobre o sucesso, não só de uma sociedade, mas dessa sociedade entre um casal, né, gente? Sim. Verdade. Vamos inspirar ou não. Todo dia é um desafio. Eu tenho certeza. Vivi isso. Sim. Gente, vamos lá. Vamos começar com a trajetória. Vocês têm uma história incrível. Eu já sei um pouquinho dessa história, mas eu quero que vocês contem aí um pouquinho. Vocês começaram namorando já o escritório. Conta pra gente como que foi essa trajetória de vocês. Então, Daiane, foi no curso, né? A gente se conheceu, faltava um semestre pra gente formar. E a gente começou a estudar junto e fazer um trabalho aqui, outro ali. E acabou que deu certo, a gente começou a namorar. E logo que a gente formou, a Tatiana pegou um cliente. Ela captou um projeto de um amigo e ela já tinha agendado um mochilão na Europa sozinha 1 mês. Não, gente, sozinha, detalhe. Não, eu falo que era eu e minha mochila, gente. A gente era parceira, nós duas fomos juntas pra Europa. Aí você foi com ela? Aí o que acontece? Foi eu e a mochila. E assim, tava muito no começo e eu falei, não, vou ficar, não vou, né? Tô invadindo a viagem alheia e tal. E acabei que eu toquei a obra desse cliente. E desse cliente pra frente, a gente não conseguiu mais separar as coisas porque foi um efeito em cadeia, né? Uhum. Um indicando pro outro e começou a aparecer novos clientes por conta desse. E a gente começou a trabalhar junto e de lá pra cá, tá aí, tem 17 anos que a gente enfrenta aí Começaram namorando e teve uma evolução, né? Do namoro, casamento, foi tudo acontecendo ali Mas durante você tá falando do trabalhar e namorar, a gente tinha muito receio do trabalho interferir na relação e vice-versa. Então a gente começou em escritórios separados, a gente fazia os projetos dos nossos clientes, mas eu trabalhava em um e ele trabalhava em outro, em espaços físicos separados. Sábio. Pra, né, a gente fazer aquele test drive. A gente fez Sim. um test drive assim, e aí a gente percebeu que a gente ficava marcando reunião, porque a gente tinha que encontrar o tempo todo, tinha que falar o tempo todo. Então, ó, de manhã você vem pra cá e a gente faz isso, aí de tarde eu vou lá com você. Aí, dali 2 anos, eu olhei pra ele e falei, a gente precisa criar vergonha na cara, né? Porque a gente tá trabalhando juntos, mas assim, metade do tempo no meu escritório, metade no seu. A gente tá pagando 2 espaços físicos, né? Bora encarar, que já tem 2 anos, tá funcionando, né? Vamos fazer isso dar certo. Foi aí que a gente foi pra dentro de um escritório só. E o engraçado do primeiro escritório foi o seguinte. Eu era estagiário do Mustafa Bucar. Você lembra dele? Super. Inclusive, tem uma história com ele. Aliás, ele é uma das pessoas que tem várias histórias em Goiânia, né? Tem.
A Tati até passou um tempo com ele também, eu fiquei um pouco mais. E eu chegava no escritório e olhava e falava assim, nossa, mas que escritório maravilhoso, né? Será que um dia eu vou ter um escritório assim, né? Tão bacana. Nossa, Isso vocês tinham quantos anos? De formado? Não, quantos anos, assim, de idade mesmo? 22, 20. Eu tinha uns 24, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Depois que a gente formou e que a gente decidiu que ia achar o mesmo espaço e que ia dividir um escritório físico, um engenheiro de uma obra me viu com o laptop numa mesa de plástico e tal, falou assim, cadê seu escritório? Eu falei, fulano, eu não tenho ainda, a gente tá arrumando um lugar, procurando tal, a gente queria ir no setor sul. Ele falou bem assim, eu comprei uma casa ali no setor sul e na frente era o escritório de um arquiteto famoso, eu não sei se você conhece ele, o Mustafa. Ah, mentira! Você não quer alugar, não? Olha, gente, é o que eu destino. Nosso primeiro escritório foi o antigo escritório do Mustafa Bucar, que a gente alugou. Foi um dos maiores arquitetos, Sim, né? A gente Ele sempre admirou talento. muito o trabalho dele, gostamos muito do trabalho dele. Aí entrar pra dentro do escritório, né, que ele tinha trabalhado e tudo, foi muito legal. Ah, foi na mesma casa? Foi. Gente! Era o escritório Aliás, que ele... Musta, Eu beijo. Alex, eu vou te falar, poder foi realmente assim, ele pensou e sentiu. Foi. Concretizou. E, gente, a gente sabe que escritórios, sócios, geralmente escritórios de sucesso, esses sócios têm habilidades complementares, né? Sim. Como que vocês se complementam? Então, você estava falando que é um desafio a gente ser sócios na vida pessoal e profissional. E eu acho que a gente foi encontrando esse equilíbrio com o tempo. Não é simples. Você falou, você vai encorajar ou desencorajar as pessoas a serem sócios dos pares, né? E eu vou sempre encorajar. Mas não é que é simples, é que é um trabalho diário de ceder, de entender, de conversar, de afinar. Mas eu brinco que hoje, depois de 17 anos, tem gente que fala, gente, vocês são gêmeos. Porque você viu que a gente cumprimentou você com as mesmas palavras? Sim, mas a gente fica, né? A muito gente parecido, fica, porque assim. a gente, né, passa muito tempo juntos. E agora eu falo que a gente divide uma mesma cabeça, assim. Às vezes ele olha pra mim e faz assim, eu falo, entendi, é isso, né? Tá, então vou lá fazer tal coisa. Então é muito... É gostoso, assim, você ter essa sinergia. Em relação à questão do casal, eu acho bacana... Eu falo que tudo... O que dá certo e o que não dá certo é a comunicação. Ah, sim. Ou a falta dela, que na verdade não dá certo, né? E daí, assim, comunicar o que um gosta, o que o outro gosta, um respeitar o espaço do outro. Uhum. Mas quando eu falo também em habilidades complementares, eu já falo assim no escritório. Então, por exemplo, assim, não sei, alguém é mais das vendas, outro é mais da criação, ou não, os dois são da criação e vocês contrataram equipe, como que funciona essas habilidades de vocês? Eu falo que a gente não tem uma coisa tão divididinha no escritório, mas a gente tem habilidades complementares mesmo. Eu sou mais essa parte do comercial, diretamente com o cliente, e eu organizo a parte do desenvolvimento ali do projeto, e ele é muito mais a parte conceitual, criativa, leve, e isso também é a nossa personalidade. Uhum. Eu também sou sistemática, eu sou da planilha, eu sou metódica, eu sou, né, organizada. Ele é leve, ele é criativo. Qual que é o seu signo? Adivinha? Capricórnio. Não. É? Sim. E o seu? Não é touro. Gente, touro não é tão assim, né? Não gosta de cheiro, gosta de comida boa, gosta de coisa bonita. Ele escrito. É assim. Assim, geralmente, quando é assim, ou é Capricórnio ou é virginiano. Mas eu falo que eu não gostava, não me interessava por signo nem nada, até uma amiga minha falar, não faz nenhum sentido você não saber de signo se você é o retrato do seu. Aí ela, eu falei, prova pra mim. Ela começou a ler, eu falei, eu sou o total Capricórnio mesmo. É isso. Mas é isso, a gente tem essas habilidades que são complementares. Então, assim, a gente interfere um no trabalho do outro, o que poderia ser uma dificuldade, né? Uhum. Porque se fosse tudo muito separadinho, é mais simples de lidar com isso. Então, a gente interfere muito. Ele interfere muito na minha parte, eu interfiro muito na parte dele. Mas eu falo que, às vezes, eu tô travada em alguma coisa e é ele que chega e fala, mas por que você não faz assim? Aí você olha e fala, por que não?
E às vezes não enxerga. Tá Você não aqui, enxerga. você não consegue Tá, enxergar, né? exatamente. E o fato de ser sistemática, metódica, toda essa coisa te deixa mais focada. Às vezes ele vira e fala, por que você não quebrou essa parede? Eu tenho 10 argumentos. Mas, na verdade, eles são argumentos pequenos frente ao desafio que você tem para encarar. Então, vamos quebrar essa parede. Então, às vezes, um pensamento muito racional te impede, às vezes, de sair da caixa. Enquanto que ele, às vezes, tem uma dificuldade de encontrar um caminho, que eu tenho mais facilidade. Então, a gente sempre tem essa troca. Nunca sai um projeto lá que você pode dizer que é meu ou dele, ou da equipe, ou enfim, de alguém. É sempre muito todo mundo trabalhando juntos. Eu vi muito isso, inclusive, até quero já aproveitar, assim, o quanto vocês dão valor na equipe. Sim. Né, assim, a gente já tinha conversado em outras oportunidades, mas eu sempre, quando eu vou entrevistar, eu dou aquela última olhada no Instagram para saber as novidades e tal, e vocês valorizam muito essa equipe, né? Sim. Conta pra gente, assim, como que é hoje no escritório a questão dos departamentos? Hoje vocês estão com quantas pessoas na equipe? Conta um pouquinho pra gente como que funciona. Então, hoje somos nós 2 e mais 4 pessoas. A gente sempre faz um trabalho de formação. Sempre tem uma estagiária que está aprendendo com as arquitetas sênior e a gente tem um departamento administrativo que também lida diretamente com o nosso cliente, a parte de pagamento e tudo mais. Então, foi o jeito que a gente conseguiu estruturar. Eu faço mais essa parte comercial, ele faz mais a parte criativa, conceitual. A gente tem a equipe com desenvolvimento de projeto e a gente tem a parte administrativa também. Então, sem equipe, a gente trabalha com tempo, nosso tempo é limitado. Então, se a gente não replica nelas a nossa cultura para elas começarem a trabalhar como se fossem com a nossa cabeça, assim, dividindo a nossa própria cabeça, não é possível. Você acabou de falar, o tempo assim, é o nosso maior ativo, Exatamente. né? E até mesmo na hora da contratação. Sim. Assim, eu tô lembrando do episódio que a gente falou sobre processos, né? Uhum. E tem até um método para facilitar essa contratação. Sim. Porque imagina, se você tiver que parar, vocês tiverem que pararem a cada contratação e tal para treinar. Hoje você já tem esse esquema que já roda por si só lá no escritório. Já roda por si só. Os nossos projetos, eles são muito... Já é um processo de projeto já. Então, a primeira pessoa que entra lá no escritório, que ela ler um primeiro projeto, ela entende o processo que a gente vai ter que passar por ali. Mas quando a gente vai fazer o primeiro dia do arquiteto, da arquiteta lá no escritório, a gente faz uma apresentação para eles como a gente apresenta para o cliente. A gente vende nosso escritório para o arquiteto. Para ele entender o que é que o cliente contrata. E o que a gente vai entregar. Então, isso é muito legal, porque eles já entram cientes que, assim, é um processo extenso, ele é desafiador, e a gente começa e termina. E o que é uma prioridade, assim, na hora de vocês contratarem? Que fala assim, não, esse daqui tem 10 opções. Não, esse daqui tem aquele ou esse. A gente procura muito uma pessoa que é alinhada com os nossos princípios, sabe? A gente sempre procura... a gente não tá atrás de uma pessoa pronta. A gente nunca tá atrás de uma pessoa pronta. É engraçado lá dentro do escritório que a gente sempre teve pessoas lá dentro que a que ficou menos ficou 4 anos. Sabe? Então, sempre foram períodos longos dessas pessoas lá, porque a gente sabe que aquilo ali só funciona por conta das pessoas. Não sou só eu e ela, entendeu? É uma engrenagem que ela tem que estar alinhada, ela tem que estar equilibrada para ela rodar certinho. E você não consegue isso de uma hora para outra. Então é um trabalho. A gente investe muito nessa formação da pessoa que está ali dentro. Bacana. A gente quer que ela cresça ali dentro. Existe sabe? um plano de carreira? Existe. A gente viu... Você vai amadurecendo com o tempo e a gente viu que muita gente que a gente ama passou por lá. Muita gente que trabalha super bem e que por conta da situação do momento, a nossa imaturidade e tal, acabou que foi para o próprio escritório e eram pessoas que a gente queria que tivesse ficado ali dentro. Então a gente formou uma espécie de contrato societário, a gente está trabalhando com isso agora. Bacana. E a gente quer que quem tenha o mesmo olhar, esse mesmo cuidado com o cliente, com o projeto, em vez de sair para enfrentar esse mercado,
sabe? Nos ajude a desbravar essa selva que é a arquitetura juntos, sabe? Então a gente está formatando isso sim, tá tudo praticamente pronto assim, e a gente só tá... Eu falo que esse plano de carreira é fundamental e essencial para aquele arquiteto que ele almeja crescer, por mais que ele não queira o escritório dele, mas ele quer crescer ali na carreira, né? E o mais difícil hoje, sempre. Mas está cada dia mais difícil, são as pessoas, né? Então, ele fala que o poder da mente dele, né? Por ele ter desejado o escritório... Alex, depois você me ensina, me conta. Mas eu falo que a gente queria uma empresa de donos. Então, na verdade, a gente quer ir além do plano de carreira. Porque o plano de carreira, a pessoa que quer abrir o próprio escritório, ela fica ali no plano de carreira até que ela tenha condições de abrir o próprio escritório. A gente não queria desenvolver uma pessoa que abrisse o próprio escritório. A gente queria desenvolver uma pessoa que passasse para dentro do nosso e nos ajudasse a captar e crescer e abrir outros braços e outras frentes. Então, a gente... No plano de carreira, para mim, ele tem que ser um plano de carreira que culmine na pessoa passar para dentro. Que é o que a gente está trabalhando agora. Em passar, assim, o meu desejo, e espero que ele deseje também, porque vai se realizar, esse escritório de donos. E é uma forma de escalar. É uma, né? Forma de crescer o escritório, assim. E o que a gente faz, Daiane, a gente quer pegar na mão do cliente quando ele entrega a chave e quer devolver a chave, né? A gente quer fazer parte desse processo inteiro. Nosso trabalho é todo para a gente pegar na mão e acompanhar até o final. A gente ouve muito isso de vocês. Do nível de detalhamento, de tudo. Sim. A gente conversando aquele dia, mas assim, o mercado fala isso. Sim. Né? Então, eu imagino com essa riqueza de detalhamento, esse cuidado, eu imagino que não dá para ter um volume gigante, a não ser que você escale, né, com pessoas. Como que funciona? Conta pra gente assim. A gente nunca foi e vou ser bem franco, assim. Por favor, o Aircast pode tudo. Não quero. A gente nunca quis. Nunca foi nosso objetivo. Ser aquele escritório com volume gigante. Qual que é o nosso tesão lá dentro do escritório? Entendeu? É pegar aquela pessoa que está ali com aquela demanda, pegá-la pela mão e gastar muita energia com horas e horas e horas, puxando aquele fiozinho do novelo até ele desenrolar todo para a gente conseguir decifrar o que essa pessoa quer no mais íntimo grau, sabe? Para poder fazer um projeto mais assertivo possível, né? Para ser o mais assertivo possível. E se depois de tantas horas gastas com conversa, reuniões, encontros, a gente perceber que isso não foi suficiente ainda, volte-se a conversar, conversa-se mais, porque o que a gente faz é muito sério. Sim, com certeza. Gente, eu chamo vocês de realizadores de sonhos, né? Às vezes aquele cliente vai morar naquela casa pra vida. E ela esse cliente vai lembrar da gente pela vida e dos acertos, dos detalhes que às vezes não ficou do jeito que... Imagina o sonho do primeiro escritório, enfim, da primeira empresa. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu falo muito lá no escritório para todo mundo, sabe? Que lá, assim, a gente não tem departamentos separados. Acaba que todo mundo se envolve no processo todo, sabe? Por ser uma equipe reduzida. Sim. E por ter sempre esse controle do processo todo, de não fazer só uma coisa ou outra, entendeu? Eu falo para eles, a pessoa que está sentada ali, tá, provavelmente a gente está lidando com a única casa que ela vai construir na vida, o único apartamento que essa pessoa está fazendo. Então ela está empregando uma energia, um recurso financeiro que é único. Sim. Então a gente tem que tratar isso com todo respeito, com todo cuidado. A história de usar o que o arquiteto tem de melhor, que é criatividade, sabe? É fazer uma fachada de uma casa que seja na Aldeia do Vale com paver de calçada, sabe? É revestir o lavabo da cliente com piso tátil, sabe? Então é dar a ela essa identidade que ela tem, que ela quer, mas que só a gente estudando tanto esse cliente, a gente sabe como fazer isso acontecer. É a nossa obrigação. Uma coisa que eu falo, assim, é a questão de posicionamento.
não existe certo e errado. Não existe. Eu falo que tudo depende de onde você quer chegar. Sim. Antigamente eu começava pelo público. Eu falei assim, gente, mas antes do público, quando eu fazia consultoria e tal, eu tenho que entender onde que essa pessoa quer chegar. Sim. Ela quer escalar, ela quer de uma forma de estar em vários países. Sim. Igual a gente tem alguns parceiros que esse é o negócio deles. Ou não, é um estúdio bem menor, com um trabalho extremamente artesanal. Sim. Mas que quer pegar um ticket médio mais alto. Então, eu quero ficar assim a vida inteira. Ou com uma equipe mais reduzida e cuidar desse cliente. Eu falo que não tem certo e errado, né? Tudo é posicionamento. Sim. Então, não tem certo e errado até para você contratar uma equipe de arquitetura. Você tem que saber o que você quer para você ir atrás dessa equipe. Porque Sim. se você quiser esse projeto, que é artesanal, que aí o arquiteto vai estar presente ao longo do processo completo e tudo mais, você quer falar com o arquiteto e tudo, você tem que escolher um estúdio de arquitetura desse sentido. Não, eu não me importo, eu quero só uma empresa que, né, seja eficiente, que resolva o meu problema. Você pode escolher outro estúdio de arquitetura. Então, não tem certo e errado nem para isso, mas é muito importante você entender o que você espera do trabalho, né? Exatamente. E até uma forma, assim, que eu acho que é muito importante. Eu sempre falo isso, porque eu entrei de 2006 para 2007 nesse mercado. E pouco tempo, 18 anos, mas assim, é pouco tempo. A arquitetura era considerada, assim, o arquiteto era considerado o artigo de luxo. Sim. Sim. E eu tento de todas as formas desmistificar isso. Sim. De tentar democratizar, porque assim, todo mundo precisa do arquiteto. Sem dúvida. Né? Mas aí tem vários públicos. Sim. Então tem o público alto padrão, tem o médio, tem aquele só da consultoria. Então, assim, eu acho que enxergar esses negócios todos, até para a profissão ser mais valorizada. Mas não ser aquela coisa, aquele artigo de luxo, né? Sim. A gente tem uma proposta de entregar para o nosso cliente certeza e previsibilidade. Então, além da arte, além do artigo de luxo, além do projeto ser um presente mesmo, que é único, que é desenhado à mão, que é feito para essa família, a ideia é, assim, realmente acompanhar, porque eu falo que a gente foi desenvolvendo esse processo ao longo da nossa vida profissional. E essa previsibilidade que você falou, me falaram, assim, que é surreal. Até vocês fazem uma previsão, assim, por exemplo, um móvel. Hoje ele custa tanto, mas daqui 3 anos, que Sim. é onde... Exatamente. Uma média. Sim. Super muito bacana. Ao longo da vida profissional, a gente passou por frustrações junto com os nossos clientes. A gente chegava numa loja, por exemplo, ia comprar uma cadeira, o cliente, eu vou mudar com as minhas cadeiras antiguinhas mesmo, porque eu não me preparei para isso. Uhum. E aí a gente começou, gente, mas que dor, porque é uma casa linda, nova, sabe aquela mudança de fase? Ele queria muito ter aquela cadeira que a gente especificou, e aí naquela hora não dá. E aí tem uma quebradinha da lágrima no olho, da emoção, porque a cadeira não ficou do jeito que ele imaginava. Uhum. E a gente foi trabalhando para isso não acontecer mais. Eu falei, a gente não vai deixar nossos clientes se frustrarem ao longo do caminho. Então, a gente fecha o contrato, faz o layout, faz as imagens e cota a cadeira. Uhum. Então, o cliente sabe lá na linha final o que ele vai gastar para deixar a casa pronta. E aí ele vai se organizar para isso. A gente pode mudar especificações? Sim. Uhum. Mas ao longo do processo você vai amadurecendo isso de uma maneira que ele terminado. Com isso a gente conseguiu o que a gente sempre queria, que era o cliente entrar e se emocionar. Minha casa nova. Uhum. Porque antes, no começo da profissão, a gente ficava assim, com a sensação de que assim... a gente não conseguia fechar o processo. Hoje a gente consegue fazer um 360 graus, a gente fecha o processo. A gente consegue tomar café na casa do cliente, assim, com ela 100% pronta, possível da gente fazer fotos, tudo, por causa desse planejamento. Então, a gente aprendeu a trabalhar esse planejamento de forma que a gente comece e termine. Fica essa dica, né, para os ouvintes, assim, que a gente sempre fala de planejamento. Gente, naquela época da construtora, Sim. a gente conversando. Sempre é o dobro. Sim. Sempre é o triplo. Sim. Mas nunca tem planejamento, né? Nunca tem planejamento. E é tão surreal a gente falando sobre que o óbvio tem que ser dito. A gente acha que não, que a gente tá no meio e tal. Sim. E acha que todo mundo sabe, né? Mas aquela época que eu tava prestando consultoria pra Maria Elma, eu cheguei ela falou assim, você vai escutar o cliente ligando para fazer um orçamento sem um projeto. Sem projeto. Sem projeto. Sim. Aí ela falou assim, mas cadê eu preciso do projeto. Não, mas eu quero ter só uma base. Ah, tá. Como só uma assim? base.
E isso é real. É real. Assim, isso aconteceu há 2 anos atrás. Mas, Daiane, sabe o que a gente aprende ao longo do processo também? A gente aprende a falar um monte de nãos. Porque no início da carreira, a gente tem que se virar nos 30, a gente não sabe fazer direito, a gente vai aprendendo, né? E a gente, às vezes, vira para um cliente e o cliente fala, eu queria fazer um apartamento com X. Você, na sua experiência, fala, não dá. Não dá. Mas você, às vezes, tem medo de falar pro cliente que não dá, porque aí, às vezes, ele vai embora. Sim. A gente perde esse medo. Porque a gente prefere que o cliente vá embora, mas que ele não se frustre. Entendeu? Falta dizer não. A Esse não é sofrido, mas esse quando você aprende é libertador também, Libertador, porque aí, primeiro, a gente não deixa o cliente orçar nada sem projeto completo. Por causa disso, vai ter orçamento errado, vai gerar uma expectativa errada. Um orçamento equivocado de um valor que vira o dobro, pronto, frustração 1. Ah, eu queria comprar a cadeira que você especificou, ela custa o dobro do que eu imaginava. Uhum. Frustração 2. E aí você vai gerando essa série de desgastes, é por isso que o cliente chega no final do processo cansado, exausto, gastou mais do que queria, do que podia. E, gente, eu não sabia. Eu achava que um projeto durava, assim, isso colocando muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro, tipo um ano. São, no mínimo 3 anos, né? Exatamente. E com muito dinheiro. Não, se você fala numa casa de 16 meses pra frente, no mínimo. Gente, Apartamentos a gente tempo. consegue E um menos. dos motivos da gente gostar e se manter assim, um escritório que a gente fecha a agenda do ano lá no escritório com 14, 16 projetos. A gente fecha a agenda, é isso. 14, 16 projetos no ano. No ano, não mais. Porque o que tudo isso ensinou pra gente, isso que a Tati falou? Atacar as dores do cliente. Quando você vende um caderno de arquitetura, por mais bem desenhado, por mais bem detalhado que ele seja, vão ter momentos na vida do cliente durante a obra que ele vai se deparar com perguntas que ele não é capaz de responder. E aí acontece toda essa história de mercado, compras, valor de imobiliário, valor de mão de obra. Isso tudo passa por ele e eu tenho certeza que a maioria das respostas que esse cliente dá para as situações, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe, ele não está preparado para aquilo. Uhum. E aí a gente voltou a fita e falou, olha, o caderno de arquitetura aqui dentro é um produto. A gente vai encaixar ele num atendimento. A gente recebe essa pessoa, apresenta layout, apresenta imagem e vídeo, aprovados. A gente começa a orçar o que está projetado ali dentro, então a cadeira, a poltrona, a luminária, tudo que ele sonhou vai para dentro de uma planilha. E essa planilha é apresentada. Tá dentro do budget dele, ele vai olhar e falar, ok, bora. Uhum. Não, passou tanto. A gente volta na planilha, quais são os vilões, o que é não tão importante, o que ele não quer gastar tanta energia assim, a gente revê para isso se encaixar dentro do caixa dessa pessoa, entendeu? Porque obras são escalas monstruosas. Uma casa de 4 milhões passar para 7, 8, 10... É simples. Fácil. É fácil. Não, sabe, assim, você não surge com essa quantia. Então, assim, vamos usar o que a gente sabe fazer para planejar todo esse processo e entregar previsibilidade. Sim. Ela fala muito isso, eu acho genial. Eu também achei genial quando eu escutei. A hora que o cara entra na casa dele, que ele começa a reconhecer tudo que a gente escolheu junto, porque era o melhor para o projeto, não porque é assim ou é assado, é do fulano, é o melhor, o mais adequado. O adequado é o que encaixa melhor. E aí que a gente colocou o cheirinho no lavabo dele, que ele viu tudo aquilo pronto, e que ele não teve que se desgastar com construtora, que ele não teve que se desgastar com a esposa porque ela quer a poltrona ou a cadeira tal e passou do orçamento. Tá tudo planejado, tá tudo especificado, é só seguir o roteiro. E vocês só fecham projetos do começo ao fim, então, nesse formato. Esse foi o outro não que a gente aprendeu a falar. E isso foi... A gente hoje ainda tem alguns projetos fechados no formato antigo que a gente comenta com o cliente, fala, cliente, a responsabilidade é nossa, porque a gente jamais deveria ter te deixado fechar só uma etapa do processo, que é um caderno, por exemplo. Uhum. Porque o caderno,
Com um cliente solto no mercado, ele é muita dúvida, é muito desgaste, é muita frustração. Sim. Então, hoje a gente só fecha contratos completos, do começo ao fim. Não existe nenhuma exceção. Porque a gente entende que é só desse jeito que a gente consegue entregar resultado. Entendi. Então, a gente vocês não abre... criaram um método de vocês. A gente criou um método e a gente não abre exceção. Porque a partir do momento que a gente abre exceção, a gente vê clientes ficando frustrados e a gente entende que a responsabilidade é nossa, porque a gente sabe o que ele precisa, ele às vezes não sabe. Então a gente perde às vezes um contrato porque a gente quer entregar esse 100%. Metade, mais ou menos, não é nosso foco. Nosso foco é florzinha no banheiro. E Daiane, pronto para usar. É muito gostoso o que a gente faz. É assim... Eu sou suspeita, né? Nossa, não. Em 18 anos foram 7 obras só. A gente... Tipo, tô na fase fulano, tô na fase ciclano, não sei o quê. Por mim, não ia faltar cliente nunca, porque eu sou daquelas assim, eu queria trocar de sala todo ano, trocar o meu, sabe, mudar meu escritório todo ano. Sei, eu sou fã de carteirinha. Não, e ele fala uma coisa que pra gente fala super alto, assim, a gente cansa, todo mundo é gente, né? Às vezes no final do dia você tá cansado e tem uma última reunião pra fazer. Eu falo pra ele, eu vou ali, vou tomar um café, vou passar um batom, porque o cliente não sabe dos outros todos os clientes que apareceram lá durante o dia. Pra ele é aquela casa. Às vezes é a única casa. Ele não quer que você chegue lá e trate o assunto dele com cansaço. Então, a gente dá aquela respirada e fala, é uma casa, ele vai morar nela a vida toda. Vamos concentrar e fazer o melhor do trabalho que é possível ser feito, porque a gente trata isso com muita responsabilidade. Porque, às vezes, vai ser uma. E isso é muito importante, assim. O cliente, ele quer ser tratado como único. Por exemplo, não é cliente, mas meus entrevistados. Independente se eu vou fazer um podcast ou se eu vou fazer 5 no mesmo dia, isso. Eu tenho que estar impecável, vestida para receber muitíssimo bem meus entrevistados. É essa história. Com a energia alta. Com a energia e eu falo alta. Que a gente se alimenta dos sonhos, né? Aí, às vezes, tem esse cansaço no final de um dia. Você chega, o cliente, porque eu recebi lá a imagem, é maravilhosa. E eu fui na loja tal e a cadeira que você me especificou é incrível, era exatamente o que eu estava esperando. Aí a gente se alimenta disso. Então, é muito gostoso isso que a gente faz. E você começa... Eu falei antes, né? Quando a engrenagem tá equilibrada, você começa a ver ela rodar da maneira certa, né? Você... Dentro do escritório, o escritório hoje com as pessoas ali dentro e com os clientes que a gente está atendendo hoje, nesse momento, a gente às vezes ouve uma história ou outra de que o cliente está irritado, a gente não tem isso. A gente não tem isso, a gente não tem cliente ligando bravo, a gente não tem que apagar incêndio, sabe? Então essa história de você planejar mais para depois agir é o correto, na minha visão isso é a maneira certa de se fazer arquitetura. Acaba que vai começar a aparecer em alguns projetos, a gente começa a ir além do nosso ofício. A gente fez o showroom agora da Finarte. Lá tem mobiliário. Inclusive, a Priscila falou que quer fazer o company. Priscila, vamos fazer o company aqui para contar a história e o novo showroom que eu fui lá. Ficou lindíssimo, inclusive. Obrigada. Parabéns. Obrigado. A gente desenhou mesa, a gente desenhou balcão de recepção, tapete. Então tem coisas que saem um pouco da arquitetura, mas você está tão integrado, envolvido ao processo, que sai naturalmente ali, acontece, sabe? Você fala, vou fazer isso e o negócio acontece e tá lá pronto e você vê aquilo consolidado, é muito legal. A gente tá num processo agora de uma clínica de cirurgia plástica, né? E o médico, ele chegou lá, ele não tinha nome da clínica nem logomarca. E tudo certo. Eu ia entrar nesse assunto um pouquinho mais pra frente, mas quem sabe a gente vai e volta. Ó, eu vou olhar no roteirinho. Você falou tudo. Branding mais arquitetura. O tanto que é importante. A gente fez um episódio sobre isso. E o negócio foi tão visceral, esse processo dele. A gente entrou tanto porque ele falou, olha, não quero uma clínica comum. Não quero aquela clínica pra pessoa se sentir dentro de um açougue, sabe? Eu quero um negócio que essa pessoa chegue como se ela estivesse na casa dela. E a gente buscou isso. Tanto que a sala dele atender é um bate-papo. São poltronas, não tem mesa, enfim.
a gente entregou o projeto dele, o executivo, com nome e logomarca. Gente, mas essa questão, eu queria que até vocês falassem um pouquinho disso para os ouvintes, assim, o quanto é importante, inclusive tem um termo que eu fui aprender recentemente, retail design, né? Sim. Sempre... Foi com a Enredo. Foi com a Gabi. Sim. A Gabi que é arquiteta, né? Sim. Eu A gente já trabalhou a Quatro Mãos com a Gabi algumas vezes. Não, eu conheço o Ciro há muitos anos, Sim. sou fãzaça, assim, da Enredo e tive a oportunidade de conhecer a Gabi agora. E Sim. fiquei mais fã ainda. Ela Mas é a importância, assim, eu que sou da comunicação e que fiz vários projetos de escritórios, próprio restaurante, container de saúde e tal, o quanto influencia em tudo. Assim, a comunicação e o... Tem que virar um plano de negócios, né? O projeto de arquitetura com o rebranding, com a imagem, tem que virar... Eu falo que a gente, normalmente quando é projeto comercial, né? Você tem que traçar não um projeto de arquitetura para esse cliente, você tem que tratar um plano de negócios. Sim. Você tem que tratar da imagem dele, né? Sim. Exatamente. A imagem, a funcionalidade também, Sim. né? Ele tem que ser funcional. Por exemplo, no caso do restaurante, a gente tinha que ter tem todo um estudo ali para caber mais mesas, para ter um fluxo legal ali na hora Aliás, de servir. Parabéns. Você falou um negócio agora. O pessoal adora perguntar, né? De onde que vem a inspiração? Beleza e funcionalidade, qual que vem primeiro? Cara, isso é uma bobagem que existe na parte do mercado da arquitetura, sabe? Nossa. A gente tem que entender que um processo bem estudado, um cliente bem estudado, esse dever de casa bem feito e você ter todo o processo na mão, acaba acontecendo naturalmente. É uma sequência de eventos que no final tá bonito, tá funcional, é a cara do cliente, é para ele e ele se identifica com isso tudo. Então, não tem essa história de inspiração. Isso. Tem que ser lindo, tem que ser criativo. Eu sou dessas, assim, mas tem que funcionar. Tem que funcionar. E tem que ser a cara do cliente. Se não funcionar... Porque eu falo que a nossa grande inspiração é o cliente. Porque tudo sai dele. É dessa conversa, é dessa profundidade nas entrevistas. Eu falo assim, o cliente às vezes estranha quando ele fala para mim, mas quantas vezes eu posso modificar um layout? Eu falei, você pode modificar quantas vezes você quiser. Eu não vou colocar limite no seu contrato, mas se passar de 2 é incompetência minha. Aí ele choca. Mas como assim? Eu falei, mas eu te conheço, porque eu te entrevistei. A gente hierarquizou todas as questões importantes para você num projeto. Se vai ser as mentais, se vai ser a parte estética, o que você... eu quero uma fachada incrível, mas o meu interior eu preciso ser mais enxuto. Tudo isso você já me contou. Eu te apresento um layout. Você vai se reconhecer nele. Ele foi feito para você. Você é a nossa inspiração. Você vai perceber que lá tem vários itens que foram os pedidos que você me fez. Se você olhar para esse layout e falar... tá, eu me reconheço, mas nesse quesito aqui eu prefiro de tal jeito. Nessa questão aqui eu prefiro de tal jeito. A gente vai voltar e aprofundar mais um pouquinho aqueles 3, 4 itens que você me pontuou. Eu tô aqui imaginando o grau do briefing de vocês. Sim, 16 páginas. O pessoal sofre. Fiquei pensando, assim, gente, mas mas é isso. Poupa tempo demais, né? Mas eu falo, aí na segundo layout apresentado, que ele pontua, a gente aprofunda. Esse segundo layout tem que estar perfeito. Porque aí, se esse não estiver perfeito, aí a gente mudou de ideia. Aí você muda a premissa, você muda a diretriz, muda o projeto. Do contrário, é incompetência nossa. De ler o cliente, de entender o que ele precisa, de projetar de acordo com o que foi solicitado, com o que foi lido nas entrelinhas. E aí, às vezes, ele assusta, fala, nossa, mas é incompetência nossa. Se a gente não conseguir te entender nessa segunda entrevista, se a gente persistir fazendo coisas diferentes daquilo que você está imaginando, a gente não está conseguindo te ler. Mas você tem essa segurança de falar isso? Falo porque mais de uma vez. Clientes que já ouviram isso de mim, dá um like aqui. comenta. Sim. Mas eu falo assim, essa segurança, porque vocês já têm um método muito bem definido, um briefing muito bem feito. Então, assim, é tipo... É só seguir o roteiro. Você falou isso agora. O cliente leva esse questionário de 16 páginas para casa... Se é um casal, por exemplo, e tem filhos, cada integrante da família, a gente pede para responder separadamente.
Porque, Daiane, tem muito conflito quando pessoas solicitam um programa para um projeto, que se tivesse um questionário só para o casal, por exemplo, sabe aquele jogo de CD? Não, eu vou te dar a sala de estar, mas você me dá a varanda gourmet. A varanda gourmet vai ser do meu jeito e a sala vai ser do meu jeito. Muitos desses conflitos a gente resolve quando a gente pega um questionário, a gente vê que tem essa discrepância, a gente resolve internamente, eles não ficam nem sabendo. Vocês conseguem solucionar, né? Entender o gosto de todos. Isso é outra coisa que a gente valoriza demais lá no escritório. Até as broncas que acontecem por aí, a gente não leva problema pro cliente. A gente leva só a resposta. E para isso vocês precisam de excelentes parceiros, né, Sem gente? dúvida. Assim, o planejamento e excelentes parceiros que vão resolver isso. Porque eu pesquisando, assim, os maiores escritórios do Brasil, todos admitem que acontecem erros de projeto, né? Sem dúvida. E se não tiver uma comunicação boa com os fornecedores, com os parceiros, Daiane, a gente nem chama de parceiro. A gente fala que parceiro é pouco para essa relação técnica e profissional que a gente tem com os nossos otimizadores de projeto. Eu falo que a responsabilidade dos nossos fornecedores é melhorar o que a gente entrega. Então, você comentou aí dos nossos cadernos, extremamente bem detalhados, que a gente, né, o nosso jeito de conversar com as obras, nosso jeito de conversar com todo mundo é projeto. Eu não vou conseguir falar com 10 pessoas o mesmo assunto, mas se tiver escrito e as pessoas lerem aquele projeto, tá todo mundo na mesma página. Então, a gente chama de otimizador de projeto essa relação técnica e profissional, que é colocar o fornecedor para executar aquilo que a gente propôs. Não adianta o projeto ser incrível se ele não vai ser executado ou se ele é inexequível. Então, a gente tem uma proposta... Esse é o 360 graus. É o fazer o projeto, é controlar essas aquisições, que é otimizar esse projeto com os fornecedores e acompanhar a execução dele. E entregar para o cliente ele pronto. Então, sem esse 360 graus, em algum momento, o cliente se frustra. Porque em algum momento ele vai ser solicitado para responder uma coisa que ele não está capacitado para isso. A gente lá no escritório, eu falo que eu vou empoderando meus clientes, eu vou transformando eles em compradores qualificados. Então, assim, ele não chega na loja assim, eu vou comprar uma cadeira. Não, eu vou comprar 10 cadeiras deste modelo aqui, dessa cor e com esse tecido. Pode ser que ele encontre uma que seja mais legal do que aquela que a gente especificou. Mas ele nunca vai trocar a cadeira de 180 graus, porque ele sabe o caminho que ele tem que seguir. Então, assim, sabe quando você vai no supermercado com a lista? E aí você se atém àquela lista e você não gasta mais daquilo que você imaginou? É o roteiro que a gente propõe. Bacana. Você vai na loja, você não vai... eu queria colocar mais uma mesa, eu queria colocar mais... Não, comprar coisas que não faz sentido, ou que não vai caber, ou que não é importante. Porque é aí que a gente sai do orçamento. A questão a obra custou o dobro é por conta desses desvios de caminho. Sim. Se você segue o roteiro, você vai chegar nele com aquele valor que foi combinado, que foi o valor que foi contratado, e vai dar certo no final. Ou seja, o papel de educação do cliente é do profissional. Sim, exatamente. Sem dúvida. Né? Assim, porque o arquiteto, eu vejo que ele reclama muito desse cliente que não... Ele não sabe. Sim. Ele não é obrigado a saber. Não, ele não é obrigado a saber. Ele não é obrigado a saber. A responsabilidade é nossa. Nós somos operários. A gente é operário. A gente presta um serviço a uma pessoa. Tá? E esse serviço que a gente presta, ele, na maioria das vezes, ele transforma a vida da pessoa. Sim. Né? E a gente tem que ter na veia isso, sabe? Porque um projeto de arquitetura mal pensado, mal planejado, entendeu? Ele estraga a vida de uma família. Ele não só estraga a vida de uma família, como ele queima o mercado, né? Queima. Começa toda a história da construção. Sim. Porque todo mundo fala, não tem um ser que fala assim, nossa, construção é uma coisa boa, construção não sei o quê. É todo mundo, né? Todo assim, mundo. É geral. Você mas porque criou-se isso, assim, lá atrás ninguém educou. Sim. Tipo, educou no sentido assim de planejamento, deixa eu fazer o orçamento da sua obra inteira. Sim. Você vai gastar tanto. Sim. Né? Eu vejo assim, vai começando, né? O cliente ele demora ali anos para escolher o apartamento ou o terreno e tal, e quer o projeto em 3 meses. Mas são os nãos que eu te falo que a gente fala. Cliente que chega lá no escritório pra gente fala, não, porque eu preciso de 2 semanas e tudo mais, a gente fala, a gente não vai conseguir te entregar resultado. Eu prefiro não te atender porque minha premissa é te entregar resultado. Se eu não sou capaz, eu não posso
ser contratado. Eu posso falar lá dentro do escritório. Não sei como funciona por aí. Mas lá dentro do escritório, cliente tem nome, sobrenome, processo, a gente acompanha e sabe de tudo. Ele não é só um número numa planilha. Bacana. Nome dos filhos, nome do pet. O pet tem que O ter. pet também tem o nome lá anotado. O pet tem. Eu acompanho o Instagram. Vamos aproveitar e entrar um pouquinho nessa parte de marketing, eu que adoro, depois a gente volta. Mas eu sou apaixonada, né, pelo marketing, sou do segmento. E vejo que vocês, assim, eu olhando o Instagram de vocês, o formato dos quadros que vocês inventaram, gera uma conexão, fica claro, a sensação é que o cliente, o acessível não é de preço, valor, é aquela empatia. Sim. Tipo, nossa, ela tá me falando o óbvio que eu não sei. Né? Porque aquela história, Sim. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Aí eu gostei do beabá do projeto. Vocês viram que eu estudei. É mesmo, a gente fez um beabá. Foi lá que passou por lá. Adorei. O beabá do projeto eu adorei. Sim. Porque, assim, você explicou ali tudo para um cliente que poderia entender, porque ele é um cliente alto padrão, mas ele pode simplesmente não entender, assim. Sim. E isso deixa vocês mais acessíveis, é mais gostoso, assim. Vocês têm essa pegada, assim, não tão séria, né? Sim, tem que ser. Mas, Daiane, eu falo, quando o cliente chega lá, eu falo, a gente vai ficar junto 16 meses, 24 meses. Então, assim, a gente precisa se comunicar muito bem. Você precisa me contar quando alguma coisa não tiver do jeito que você imaginou, quando alguma expectativa, porventura, venha a ser frustrada, porque aí a gente consegue se organizar. E a história do Instagram é um pouco disso. Tem gente que chega lá no escritório e fala, você falou tal coisa, eu queria entender melhor sobre isso. Então, foi um jeito da gente se comunicar com as pessoas que ainda não nos conheciam. Porque a partir do momento que você passa pra dentro, aí a gente vai conviver. É igual eu falei, a gente sabe o nome dos filhos, dos pets e tudo. Mas enquanto isso, tem muita coisa que a gente consegue comunicar ali pela rede social. Então, E o que eu acho bacana, porque vocês fazem a rede social, o marketing, para o cliente. Sim. Sim. O que eu mais vejo e que eu mais passo por mentoria, consultoria, que o arquiteto ele faz o Instagram pro colega. Pra ser bonito, pra ser super conceito. Você entra lá, você nem sabe o que é. Sim. A verdade é essa. Gente, eu sou super sincera. Vocês sabem. Então, assim, você entra, o arquiteto, assim, super talentoso, criativíssimo. Só que você entra, você não consegue comunicar. Você não sabe se é um arquiteto ou se é uma estrela de cinema. Boa, Alex. Tipo isso. Mas isso que você falou de acessível, é exatamente isso que a gente quer que o cliente sinta, que ele vai ligar e a gente vai atender, que a gente vai estar lá disponível para tratar a questão que ele precisar. Sabe aquela história do ter um momento de recepcionar nosso cliente? E o Instagram é a realidade do que a gente trabalha. Você falou do acessível e é bem o que a gente é mesmo. Pode ligar pra mim. Não conseguiu falar comigo, tem o telefone do Alex, sabe? Então tem sempre essa... E vocês estão ajudando a educar o mercado. Porque existe o preconceito do arquiteto ser super vaidoso, arrogante, taraná. E eu levo, assim, o meu trabalho dentro do EARC, da plataforma EARC, na verdade, da história como um todo, sempre foi mostrar o contrário. Sim. Só que, infelizmente, acaba que alguns da profissão mantêm essa história do estrelismo e tal. E é tão engraçado, porque vocês sabem, o EARC a gente trouxe grandes não, assim, a gente trouxe os Rolling Stones da arquitetura. Foram 51 nomes. Irmãos Campanas, que há 9 anos não pisavam num palco, vieram aqui pro EARC. E o mais engraçado de tudo, assim, teve pouquíssimos casos, assim, não, na verdade foi um caso e eu não vou citar o nome, porque eu tô indo para São Paulo agora. Não pode. Olha, de 51 nomes, só um único, que realmente assim, todo mundo falou assim, nossa, super estrela e tal. Os outros todos queridos, assim, super nomes. Inclusive agora a gente vai lançar uma nova temporada, vai começar por São Paulo, nesse projeto novo que é o EARCcast pelo Brasil. Que legal. De Goiânia para o mundo, né? Muito a gente tem que ir porque nós merecemos, nós somos merecedores. Sucesso. E assim, super queridos, assim, eu liguei pro Fernando Forte do FGMF, vamos daí, que dia, como que é que a gente faz, não sei o quê. Eu tô saindo para Milão, mas pode reservar o estúdio. Que eu volto a tempo. Gente, o pessoal do Super Limão também, queridíssimo. Então, assim,
a grande maioria é como vocês são queridos, E, né? Daiane, eu te pergunto, você vai passar 16 meses ao longo de pessoas que você se identifica, que você gosta de conversar, que você tem as mesmas, os mesmos valores, as mesmas sinergias, ou você quer passar 16 meses com essa pessoa estrela, que é difícil de conversar, que pode, de repente, num rompante, né, grilar com você? É seu sonho, é a sua casa. Ele fala, nós somos operários, a gente é prestador de serviço, essa é a verdade. Então, o que a gente tem que fazer é entregar um excelente serviço, é pegar na mão do cliente. Eu falo, tem hora que dá problema, né? Tem hora que dá problema na obra. A gente tá falando, os maiores Dá admitem. problema. Gente, Sim. obra. Inclusive, eles falam, obra não foi feita, parece que pra dar problema. feito Mas pra você dar tem que problema. resolver. E aí, quando a gente chega, vai ter cliente que vai lembrar de eu falar isso. Fala, ó, aconteceu isso, isso e isso, aconteceu assim, as soluções são essas, a gente tem esses caminhos e nós estamos de mão dada. Eu falo isso o tempo todo, a gente está de mãos dadas. O caminho que você decidir seguir é esse que a gente vai seguir. A gente tem todas essas formas de resolver aqui. Desse jeito fica bom, desse jeito, né? E a gente tem essa história do nós estamos de mãos dadas. Então, essa história da comunicação ser acessível é porque a gente pretende ser acessível mesmo. É assim que nós somos. Porque é esse estamos de mãos dadas. A gente vai estar com você até isso ser finalizado. Porque a gente está querendo ver as lágrimas nos olhos. Se a gente solta sua mão no meio do caminho, a gente não vai chegar lá. Com certeza. Então, o que a gente quer é essa emoção do final. E Alex, aquele super desenho, ele é um presente para a família? Vai na caixa. Ai, bacana. Todo cliente, quando a obra está pronta, a gente entrega o projeto dentro de uma caixa, todo especial, o desenho vai emoldurado. Aquilo faz parte do processo, né? Eu começo todo o insight à mão, então esse link da cabeça com a mão é imediato, assim. Então você dá uma resposta muito mais assertiva para aquilo. Eu tenho orgulho de falar ali dentro do escritório que, assim, 95% dos projetos são aprovados de primeira. A gente apresenta, a pessoa olha e aí ela começa a se identificar com tudo aquilo, sabe? A gente tem casos de cliente chorar ali dentro do escritório porque viu aquilo como a realização de um sonho. E aí esse desenho faz parte desse carinho. Né? Com certeza. Nossa Senhora. Eu acho incrível, porque são pouquíssimos, né? Aquela coisa... Eu sou do... Não, tenho que falar... Eu sou do analógico, eu sou do impresso. Eu sou Somos do digitais agora. Somos digitais, porém, a gente dá muito valor no que Mas você mão, sabe que né? ele que ama o à mão anda usando o iPad para desenhar, porque aí ele consegue corrigir alguma coisa. Ele tá com uma plataforminha de luz, porque ele põe um papel em cima do outro. Então, ele que é super analógico, ele que é super do desenho à mão, ele tá usando as ferramentas digitais para Mas se eu posso dar um conselho por favor, colegas... Pode não, deve, por favor. Uma coisa que eu faço muito, sabe? Quando ela me entrega um layout e fala assim, ó, a fachada pode começar, tá liberado, o layout foi aprovado. Eu desligo a tela do computador, sabe? Não tem referência externa. Eu acho que você tem que fugir um pouco, porque a gente está sendo muito bombardeado hoje por informação. É Instagram, é Pinterest e tal. E se você não tiver muita certeza do que você tem que fazer, sabe? Você acha que aquilo está te ajudando, sabe? E você acaba replicando mais do mesmo sempre. Por isso que tá tudo tão igual, sabe? Tá tudo sempre com a mesma cara. Você olha, você rola um feed de Instagram e você às vezes vê um projeto que você acha que você já viu lá em cima, mas é outro projeto. Sim. Então a gente tem que começar a botar a criatividade para funcionar, esquecer um pouco as referências externas, internets e afins, tá? E pensar no cliente, pensar no terreno, pensar no entorno, o que aquilo vai proporcionar tanto para quem está em volta daquele projeto, quanto para quem vai morar nele. E desligar um pouco Instagram, Pinterest. Isso é importantíssimo. Inclusive, nas minhas pesquisas com o pessoal da FGMF, eu vi uma fala do Lourenço, ele é professor, né? E daí ele falando que quando os alunos levam outras referências de arquitetos,
ele fala assim, isso aqui não é referência, isso aqui é cópia. Mas você sabe que a gente... Referência é uma poesia, uma música, uma viagem que você vai... É uma receita. Né? A gente... Aí é aquela, né, a parte polêmica, vamos confessar aqui, que a gente... Você falou que o nosso Instagram é muito feito para os clientes, né? Mas a gente não gosta de dar unfollow nos colegas, né? Nas pessoas que a gente gosta e tal. E a gente silencia lá. Porque a gente fala que é coincidência criativa. Se você fica se alimentando daquilo ali o tempo todo, às vezes isso pra gente atrapalha a nossa criatividade. Porque parece que você pensa assim, nossa, eu vou criar uma coisa aqui super legal. Ele faz uma coisa ótima, ele pensa uma coisa. Na hora que ele formata a ideia, ele vai lá e procura pra ver se não tem igual. Gente. Pra ter certeza que a ideia foi dele, e não que já ele viu isso em algum lugar. A gente silencia os arquitetos, na verdade. Porque a gente quer ser menos bombardeado com essas informações, porque é o jeito que a gente encontra de ter uma coisa nova, de realmente estimular a criatividade. Isso eu até aprendi numa aula de criatividade, se desliga o computador, para de ver tanta referência, porque tem gente que fala assim, vou criar um projeto, deixa eu abrir o Pinterest, ver... Isso, pra mim, é o pior caminho, porque isso, assim, dá uma quebrada na nossa criatividade, na verdade. Porque ao invés de você ir ver uma receita, ir ouvir uma música, ir ler uma poesia, enfim, várias fontes de inspiração. Mas se você vai, aí acaba que vira uma cópia. Vira uma replicação de uma série de outras coisas que estão acontecendo. E, às vezes, você não tá sabendo o que tá fazendo. E com certeza, é por isso que poucos escritórios se destacam, né? Assim, não é uma grande maioria. Sabe o que é mais engraçado? Concordam comigo? Concordo. Ou tô errada? Total. Sabe o que é mais engraçado? Se você parar pra pensar, como que era a Daiane de 6 anos atrás, sabe? Provavelmente, se a gente tivesse sentado aqui nessa mesa 6 anos atrás... As perguntas iam ser outras e as nossas respostas iam ser outras. E primeiro que eu nem estar sentada, porque eu morria de medo de câmera. Começa por aí. E se a gente estivesse nessa mesma situação em 2032, tá? Também ia ser outra situação. Então, as respostas que estão sendo dadas para situações hoje, agora, elas dependem... Não de uma referência externa, não de uma moda, não de uma tendência, sabe? Seguir tendência é fracasso, sabe? A gente tem que focar no nosso cliente. A gente fala, acho que a gente já falou umas 1000 vezes aqui, cliente. É isso, é o cliente. Fazer uma arquitetura para ele. Respeito quem faz, tá? Mas essa arquitetura que sai pendurando as coisas... Grandes vãos, portas majestosas, pergolados para todo lado, enfim, respeita a gente que gosta, ok, tá tudo certo. Não tá lá, isso não tá lá dentro da TTAD, tá? Essa arquitetura que grita não é a nossa arquitetura. Pelo menos a gente tenta demais não ser. É aquilo que a gente falou, né? Não existe o certo ou errado. Não existe o certo ou errado. Eu falo que a única coisa errada é essa questão de marginalizar a profissão do arquiteto com essa história de estrelismo. Isso eu acho que é errado. Sabe, a gente gosta de uma agora no mais. A gente gosta de uma arquitetura que fala baixinho, sabe? Essa arquitetura que tá ali encaixada no contexto, o adequado é o elegante, sabe? Esse adequado ao cliente, adequado ao bolso dele, adequado ao programa dele. Então, você achar esse equilíbrio é o ideal. Bacana. E, Alex, eu vi um vídeo seu, você falou em 2032, já vou pegar o gancho. Arquitetura e inteligência artificial. Porque, assim, gente, é muito louco, assim, porque assim como você, estou transitando, né, aos pouquinhos. Sim. E me apresentaram já tem um tempo, assim, ChatGPT, né? Sim. E eu não consegui encontrar uma assistente, porque, assim, eu sou muito parecida com você nos mínimos detalhes. Então, se você pega qualquer pessoa, você gasta tempo, né? Sim. E quando eu conheci o ChatGPT, eu falei, meu Deus. E comecei... Gente, é minha melhor amiga. Eu chamo de amiga. Quando eu dou as tarefas e tal, no final eu coloco, falo assim, você é demais. Esses dias até a Márcia da Versace tá falando, Daiane, eu faço isso também. Porque é surreal. Só que, aí eu vi o seu vídeo, né, das limitações. Sim. Eu só consigo ter um excelente resultado, me ajuda demais. Sim. Porque eu sei dar o comando correto. Sim. Eu não tenho preguiça de dar o comando. Então, às vezes, o comando é, tipo, sem brincadeira, assim, é quase 4 páginas, porque eu tenho que explicar
pra ele ali, tipo, hoje você é um publicitário. Eu tenho que explicar tudo. Pra ele te dar uma resposta. Ele vai me dar uma resposta. E dessa resposta, eu vou destrinchar. Tipo, eu gasto pelo menos ali umas 3 horas o que eu gastaria dias se eu não tivesse o ChatGPT. Sim. Né? Aí eu vi o seu vídeo, achei o máximo. Eu falei assim, vou falar também de inteligência artificial. A inteligência artificial, acho que ela tem seu lugar, só que ela tem que ser usada com parcimônia. Sim. Tá? Igual você falou. Você puxou o fiozinho daquele novelo, só que quem desenrolou aquilo tudo foi você. O toque, humanizar. Não Sim. dá para achar que aquilo é a solução de todos os problemas e se agarrar aquilo e vamos embora. Não dá, entendeu? A gente fez esse estudo, tá lá no Instagram, é uma fachada, eu desenhei a fachada, tá? E do mesmo modo que eu desenhei a fachada, eu coloquei uma inteligência artificial para fazer opções daquela mesma fachada, sabe? Então, a diferença é um abismo. Não sei se isso vai evoluir para se tornar uma coisa melhor, mas eu não acredito que vá substituir esse feeling do ser humano, esse sentimento, sabe? Eu posso estar errada. Eu acredito que nunca vai substituir. Eu imagino que vai ajudar. Agregar. Ele vem ali agregar. Eu acho que vai, né? vai sempre somar, mas eu acho que substituir também não. Sabe? Eu falo pra ele assim, essa mesma fachada, para a inteligência artificial concorrer de igual para igual, ela teria que ter 4 páginas de A4. Minha cliente é muito sensível, ela gosta disso, ela já teve uma casa que foi de tal jeito, a casa da mãe é assim, a casa do pai é assim, a casa que eles estão querendo é assim, a família é assim. Então, para a inteligência artificial ter condição de concorrer com a sensação que a gente tem, ela teria que ter sido brifada por 4 páginas. Enquanto ela é dura, enquanto ela é direta, ela não, a sensibilidade fica para trás. Eu vejo que as pessoas acham que é só um comandinho ali, Não. principalmente o pessoal das redes sociais. Depois de praticamente uma saga, passando por 4 empresas, eu acho que agora eu vou conseguir, porque eu sou daquelas, eu realmente, assim, tem que ser humanizado. Eu não faço conteúdo para preencher calendário. Sim. Não adianta mandar comando, copiar, colar, que eu sei. Que você sabe. Sabe, assim, então é isso, é agregar, é usar a tecnologia a favor, né? Exatamente. Para agregar. E a rede social, você estava falando aí das nossas redes e tal, cada dia mais eu acho que as redes precisam ser autênticas, precisam ser de verdade. A gente tá cansado, gente. A gente tá cansado de autoridades, né, de um dia. Toda hora que você olha no Instagram tem alguém que quer te ensinar alguma coisa. E que ótimo, a gente quer aprender. Mas, assim, a gente tem uma autoridade falsificada que tá muito cansativa. Você vai, assim... Enfim. Coach de tudo, né? Coach de tudo. Então você tem que buscar... Eu acho que assim, o Instagram ele é uma criança mimada, tá? Se você não der uma atenção verdadeira para ele e uma atenção de qualidade, e no caso a atenção é conteúdo, ele te esquece, ele te larga. É a nossa preocupação lá dentro do escritório, sabe? É assim, a gente não fica desenhando casas aleatórias, casas que sem cliente, para mostrar que o escritório tem um volume X de projetos. Não, tudo que a gente desenha lá tem um direcionamento, tem um dono, entendeu? Se a Tati fala alguma coisa, é porque é um assunto que a gente acredita, que a gente segue, então não tem um tipo de mascaração. Eu acho que isso cai por terra depois de um certo tempo, sabe? Você forçar uma barra para ser algo que você não é. E aí, sabe, você quer chegar aonde? Você quer construir toda uma história em cima de uma base falsa, né? Vamos aplicar a verdade em tudo que a gente faz, porque nada no final do dia você tá de consciência tranquila que você fez o bem, que você tá, sabe, ali verdadeiro. Sim. Bacana. Gente, vocês acreditam que já tá batendo 1 hora? Passa rápido. Conversa boa, né? Tá sendo bom pra vocês? Claro. A gente tem muito assunto. Você puxa aí o fio que a gente... Um assunto, pensando com a cabeça dos ouvintes, né? Novos profissionais que veem
escritório de sucesso, que conseguiram passar. Eu acho que um pouquinho assim, a gente conversar um pouquinho assim das principais dificuldades ali daquele começo. O que vocês poderiam deixar de mensagem ali para essas dificuldades, superação e tal. E um assunto também que é muito, que é uma dor latente do mercado, que é sempre, nunca ninguém sabe dizer, é sobre precificação. Sim. Também. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, vai ser ótimo. Eu acho que as dores, assim, o começo da carreira falta pra gente experiência. E a experiência vem do trato com os clientes. Então, assim, a gente aprendeu com as dores dos nossos clientes o que a gente precisava entregar. Uhum. E isso está diretamente conectado na precificação. Por quê? Não adianta a gente entregar um caderno. A gente entendeu isso. Porque se a gente entregar um caderno, a obra fica desatendida, ela não tem o acompanhamento. Se o cliente for comprar, ele vai ter várias dúvidas, ele compra errado ou fica frustrado. Então, a precificação, eu acho que o caminho da precificação melhorado, do arquiteto ser mais valorizado e tudo mais, é você realmente oferecer uma quantidade certa de serviços. Porque eu falo assim, você entrega só o caderno, o cliente vai te ligar da loja, porque ele vai ter dúvida. Aí você responde, mas você responde aquilo assim, meio que tô fazendo um favor, porque né, não fui contratado para isso. Aí você é chamado na obra. Não, peraí, vou na obra? Então, assim, eu acho que a precificação passa por entender exatamente o que o cliente precisa e fornecer para ele um preço compatível com isso. Porque eu falo assim, literalmente eu vivo isso diariamente, assim. O arquiteto, ele é um artista, super mega criativo, ele não foi preparado para gestão, para vendas, para marketing, para blogueirar, para, enfim, 1000 coisas, né? Então, assim, eu fico pensando, eu fazendo essa temporada com sócios e tal, fiquei pensando eu sempre penso em soluções, né? Como solucionar. Primeiro que o arquiteto, ele sai da faculdade, até ouvir do pessoal, enfim, assim, a gente sai sem saber até um detalhamento de um banheiro. A verdade é essa, assim. Quem não faz estágio, aprende o detalhamento nos outros escritórios, porque você não faz. Então, assim, o arquiteto, ele sai ali da faculdade, como ele descobrir como ele, sabe, como precificar, por onde que eu começo? É aquela história do seu empresário, né? Exatamente. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Olha, se eu puder dar um conselho, é o seguinte, sempre corra atrás de fazer o que você realmente gosta, tá? Ache meios de você construir uma carreira em cima de uma coisa que você realmente gosta de fazer. A partir do momento que você está realizado profissionalmente, tá? Primeiro que o dinheiro acontece, tá? Você vai fazer um serviço diferente dos seus players, parceiros, tá? Dos seus colegas, porque aquilo não te causa sofrimento, aquilo te causa alegria. Então, trabalhar com o que te traz alegria é uma maneira de você se sobressair, de você deixar de virar uma commodity do mercado, sabe? E a questão de valores, a gente aprendeu lá no escritório que você precisa agregar serviços, tá? Para gerar valor. Só o projeto de arquitetura não era o suficiente para atender o nosso cliente de uma maneira satisfatória. Então a gente criou um atendimento que começa com o projeto de arquitetura e termina com receber o cliente na sua obra pronta. E eu imagino que os arquitetos que não querem, que não conseguem, assim, não conseguir no sentido de capacidade, mas porque eles gostam só de uma área específica, costurar parcerias. Costurar parcerias. Fazer sociedades. Mas, Daiane, o pior que o arquiteto que não quer ou não, enfim, fazer é deixar o cliente solto. Por quê? Eu tenho lá na nossa entrevista, uma das perguntas que eu faço para o nosso primeiro cliente é assim, qual que é a sua experiência com o arquiteto, com a arquitetura? Porque eu falo assim, eu quero identificar uma dor nova, porque as dores que eu escutei até hoje, a gente botou no nosso processo e a gente resolveu. Eu fico procurando uma dor nova. Mas as dores são sempre as mesmas dos nossos clientes. Arquiteto que demora para entregar projeto, que não acompanha a obra, que força a barra em determinado fornecedor. Eu falo que o arquiteto não tem que vender, ele tem que comprar. Quando você compra é diferente. Você não vai comprar coisas que você não precisa, você não vai comprar coisas que estão acima da sua realidade. Então, a gente tem que comprar, não vender.
E essas dores todas a gente pegou e colocou no nosso processo. Então, não adianta o arquiteto achar que, eu quero fazer só projeto. É isso que eu quero fazer. Não é suficiente. Não Não eu é até suficiente. ouvi isso também, assim, o que tem no mercado de arquitetos super criativos, mas que não vão conseguir seguir com a carreira, Exatamente. né? Porque ele tem que entender que é uma empresa, ele tem uma empresa. empresa para tocar. Sim. Né? O projeto não é suficiente, você só acompanhar o cliente na loja não é suficiente, porque depois na hora de aplicar aquilo é uma outra dor. Mas eu não gosto de fazer o acompanhamento do projeto na obra, então você tem que fornecer para o seu cliente alguém que faça. Porque a pior coisa é você deixar o cliente lá. O cliente não lembra que isso não foi contratado. É a história que eu falo que a gente ensina para o cliente qual que é o processo. Ele não lembra que ele não contratou o arquiteto para a obra. Ele chega lá no nosso escritório e fala que o arquiteto não acompanhou a obra dele. A primeira pergunta que eu faço é, ele foi contratado para isso? Uhum. Aí a pessoa dá uma engasgadinha. Porque isso parece que não ficou claro. Culpa da nossa arquiteto, de novo. Não deixamos claro que a gente não acompanha a obra. Então, assim, tudo que é feito tem que ser muito claro. E não adianta você entregar só projeto, seu cliente vai ficar frustrado. Então, você tem que entregar projeto, você tem que entregar orçamento. Só isso não adianta. Você tem que ajudar ele a comprar todos esses itens no roteiro. Só isso não adianta. Você tem que acompanhar a aplicação, a implantação de tudo isso que você construiu com ele lá. Aí sim. Aí é muito difícil de você ter um cliente insatisfeito. Porque você tá lá o tempo todo. O negócio é que existe essa lacuna dessa saída ali da faculdade para a realidade, para o mercado, mundo, né, voraz, né? E é onde a gente entra. É onde a gente entra, assim, é onde eu vejo oportunidades. Todo mundo vê dificuldades, eu vejo oportunidade. Eu brinco assim, eu vejo um oceano azul turquesa. Porque é um mercado que ainda não despertou para o que, de fato, ele é. Ele é um empresário. Sim. Ele ainda não se vê como empresário. E como empreendedora, desde os 15 anos, me apaixonei pelo segmento. Enfim, acabei vivendo, nichei. Defendo muito, igual vocês, essa definição de método, de público. É o que eu defendo. Sim. Né? Eu não seria, talvez... tenha qualquer tipo de referência se eu não tivesse nichado, né? Se eu falasse do empreendedorismo como para todo mundo, assim. Mas eu tento, eu acredito que eu vou conseguir mexer um pouquinho, de levar essa história mesmo de... Calma aí, você é empreendedor, você tem que tocar um escritório como empresa. Sim. E não se desespere, se você tá num lugar que você não sabe o que fazer, tem alguém que sabe. Acha essa pessoa... Exato, mas você bateu num ponto, Alex, e você sabe que a classe não é muito... colaborativa, não é muito amiga. E, assim, eu também tento desvendar uma forma disso. Sim. Porque... E aí? Aí, tipo, você não dá conta de fazer as outras funções e vai desistir? Sim. Por que não costurar parcerias? Mas não aí precisa ser uma sociedade em si. Você não dá conta de fazer as outras funções, aí você prefere deixar seu cliente frustrado e na rua procurando isso, que é muito mais difícil para ele encontrar do que para você... Porque você pode simplesmente traçar o roteiro para ele. Não, eu faço projeto, mas eu não acompanho. Mas tem a pessoa que acompanha. Eu faço projeto, mas eu tenho a pessoa. Mas você costura isso para ele de uma maneira que você não deixa o cliente solto. Eu falo que... o que eu penso, assim, o que eu defendo, assim... Totalmente. Eu faço, gente, mas cadê o colaborativismo desse... De vez em quando a gente... assim... Colega, não precisa mandar espião lá no escritório, sabe? Boa, pode me ligar, me perguntar, eu conto tudo. Isso, assim. adoro, pode botar. Aqui a gente também adora Aqui a gente adora uma polêmica também, que tem os quadrozinhos dos assuntos polêmicos. Mas é isso, né? Assim, e eu vejo os grandes escritórios... tem isso. Eles não escondem porque eles não estão preocupados ali em tipo, nossa, minha tem forma... mercado para todo mundo. Mercado pra todo mundo. Não é uma corrida de Fórmula 1, ele tava até comentando da nossa arquitetura que fala baixinho, e de uma arquitetura que não é a que a gente faz, que fala em tese alto, que é de muitos elementos, que grita e tudo. Mas o cliente que vai buscar o escritório, ele precisa entender se ele quer arquitetura que fala baixinho, ele precisa entender se ele quer essa arquitetura que fala alto. Sim. Então, assim, o cliente, antes de chegar na contratação do escritório de arquitetura, ele precisa entender o que ele vai comprar, o que ele vai encontrar, quais vão ser as dificuldades dele ao longo do caminho. E eu falo muito disso. Eu até já tinha falado que vou fazer um curso sobre como contratar.
Porque eu acho que a pessoa contrata arquiteto... Assim, demora meses pra comprar o lote, demora meses pra comprar o apartamento, mas o arquiteto conversa com 2 e contrata. Ó, já vamos levar o curso pra plataforma A gente precisa EARC. fazer um curso, sabe? Boa. Pra você entender se aquele arquiteto é o de seu negócios. perfil. É. Eu não perco um negócio. Eu acho que a gente tem que fazer esse curso. Tem. Vamos fazer. Porque a pessoa precisa entender que não é um projetinho, não é simples, não é rápido. Aquilo pode ser o sucesso e o fracasso. A diferença entre o sucesso e o fracasso é o planejamento feito por nós. Então, assim, não pode ser, eu vou chamar a amiga da ciclana. Tudo bem, ela é próxima de você, você gosta dela? Chama mesmo. Mas aí você vê o que ela já fez, conversa com os outros clientes dela, entende se ela entrega tudo isso que você está precisando, pergunta se ela vai te acompanhar desse jeito que você entende que é importante. Se ela não vai, quem vai? Aham. Se ela vai, quem vai resolver, se não vai ser ela? Então, assim, pra mim, ia ser se eu fosse contratar um arquiteto hoje, minha entrevista teria 16 páginas. Eu contrataria um arquiteto com muita precaução, assim, com muita precisão. Porque Tem muito poder na mão. Né? Porque é muito poder. Bacana. Gente, É muito poder. adorei. A gente ficaria horas conversando, horas e horas. Eu não acho, porque eu falo assim, eu tenho certeza que vocês podem contribuir muito, muito com essa história nova que o EARC se propõe a fazer, que é de tentar educar o mercado. Estamos de portas abertas. De mostrar, falar assim, gente, vamos fazer acontecer, sabe? E vocês têm tudo, assim, para isso. Fica o convite. Aos pouquinhos a gente está estruturando essa nova plataforma. Vem várias novidades por aí. Eu quero vocês comigo, hein? Convite aceito. Gente. Convite aceito e gravado, exatamente. Ficamos lisonjeados pelo convite. A gente agradece muito a oportunidade de vir aqui falar do que a gente é feito, do que a gente acredita. Sim. E dá pra ver a paixão nos olhos de vocês, gente. Assim, é assim como as pessoas falam assim, você fala, você consegue convencer, porque você fala numa vontade. Eu falei assim, gente, não tem como você fazer qualquer coisa sem paixão. Você tá se divertindo. É lógico, assim, que aos 20 e poucos anos, a gente vai na paixão, né? Só Sim. na paixão, esquece do lucro. Sim. Depois dos 40, aí você fala, calma aí. Onde que eu quero paixão junto com lucro, né? Exatamente. Porque eu já passei ali metade da minha vida. Porque você entende que você vai viver disso. Exatamente. Você vai viver da sua paixão. Então, ela tem que se transformar. Mas o único negócio que eu entrei nesses 18 de casa, né? Do segmento de arquitetura. Mas desde os 15 anos, o único empreendimento que eu entrei pensando em dinheiro, em lucro, eu esqueci a paixão, foi o que mais me ferrou. Foi o que me custou, assim, bons anos da minha vida. Sim. Então, fica essa dica, que é a paixão, mas também tem que visar o lucro, porque todo mundo tem que pagar conta, tem que viver, né? Então, é isso. Viajar, trocar de carro. Comprar muitas roupas. E pescar. Pescar faz parte. Ai, coisa boa, gente. Foi bom pra vocês? De novo, eu vou perguntar. Maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada. Primeira de vários. Amém. Mas antes de acabar, tem presentinhos. Anelisa, tem presentinho da Paoli, tem presentinho da Sona. A gente dá presentinho aqui ao vivo. Tá aqui do ladinho. São... Os outros patrocinadores falaram que vão entregar pessoalmente. Então. A gente não precisa. Então, a gente tem aqui presentinho da Obrigada. Sona Automação. Obrigada. Um super parceiro querido. Eu não sei se vocês conhecem ele. A gente o Arthur não e o conhece Fred. ele. Muito, Obrigada. muito queridos, assim. Na pegada de vocês, sabe? Assim, o cuidado. De verdade mesmo. Tanto que eu defendo mesmo, assim. Eu só consigo defender quem eu acredito. A verdade é essa. Não é à toa que são pouquíssimos parceiros, né? É o segredo para não se frustrar, né? E outra, uma coisa, eu brinco, na época da revista de casa, a gente chegou a imprimir revista de 300 páginas, né? Ter uma carteira de 100 anunciantes. Só que ali no editorial tava ali, que a gente não se responsabilizava sobre aqueles anúncios e tal. Outra coisa, sou eu aqui falando, defendendo, né? Tem que ter um cuidado, que é o mesmo cuidado que eu sei que vocês têm. Nossos otimizadores de projetos são homologados. Eu falo que indicação você faz de restaurante, de hotel e tudo. De fornecedor é entrevista. Tem que estar lá, tem que passar pelo crivo. Porque é muito sério.
Coisa boa. Gente, foi um prazer receber vocês. Obrigada. Prazer foi Muito nosso. obrigada. Em breve estaremos fazendo negócios. Sem dúvida. Quem senta nessa bancada vai fazer. Coisa Não, nem boa. todo mundo, mas Muito obrigada. vocês sim. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, encerramos o primeiro episódio dessa temporada incrível. Mas, lógico, antes, nossos super parceiros. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para a Cozinha, Vitrali Design e Casulo Guarda Tudo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Muitas dicas. E é isso aí. E quem tiver mais dúvidas, Instagram, né? Tati Tavares, Alex Dalcin, ou tá o TTDA. Até eu já aprendi. TTAD. A TTAD. Isso. É isso aí, gente. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Ah! Muito bom. Nossa, passa rápido.